reclamou essa operação em França e foi fazê-la a seu cargo e preencheu depois o competente requerimento para ser reembolsada dessa despesa pelos serviços de saúde britânicos. E, como foi recusada essa devolução, depois de um contencioso no âmbito nacional, dirige-se ao Tribunal Europeu, invocando precisamente uma restrição à sua liberdade de circulação. E o Tribunal Europeu vem referir-se à lista de espera e qualificar juridicamente esta lista de espera. E diz o seguinte: cabendo aos Estados a primazia de financiar e organizar o financiamento do fornecimento do bem jurídico saúde aos seus nacionais, as listas de espera são nem mais nem menos do que aquilo que serve para financiar o serviço essencial. Portanto, quando a lista de espera não for desrazoável, essa lista de espera faz parte da organização interna, aquilo que se chama como racionamento do serviço. E esta decisão, que à partida pareceria pouco animadora, tem depois uma segunda parte que é de facto animadora e que tem efeitos que já se fazem sentir entre nós. Porque o Tribunal diz também que um dos entraves que encontrava para exigir aquela devolução era precisamente o facto de, no sistema britânico, não se saber qual seria quantificar este valor. Porque, tratando-se de um sistema que estava englobado num todo e que aparece sempre gratuito para quem recebe, não há forma de quantificar isto. Ora bem, esta questão hoje já tem alguma resposta. E é por aqui, e é por esta via, que a própria empresarialização hoje das unidades de saúde em Portugal pode ser um contributo, o primeiro contributo, para vermos que o Estado de Garantia está a chegar à saúde, representando nesta fase uma ultrapassagem do Estado social. No fundo, o que é que eu vos quero dizer? Que esta visão cosmopolita da saúde permite-nos perceber que há hoje problemas muito complexos para os quais o sistema jurídico não tem resposta, e eu dou alguns exemplos. A telemedicina, que já foi aqui falada, o diagnóstico por hospital por um outro hospital, a própria liberdade de circulação de pessoas, que é necessário articular com a liberdade de escolha de estabelecimento de saúde, pelo menos quando ela nem sequer é voluntária, resulta dessa liberdade de circulação. Não há resposta jurídica adequada hoje para este problema. Por outro lado, também não há, por enquanto, grande vontade política da União Europeia, e aqui a minha perplexidade perante esta questão, porque a própria liberdade de circulação dos profissionais de saúde foi retirada da última versão da Diretiva Serviços. O que significa que a liberdade de circulação dos serviços, por enquanto, no que respeita a serviços de saúde, não vai ser uma realidade. Pergunto então, o que é que leva a colocar tantos entraves ao problema da saúde? Porque é que a saúde não seguiu um caminho semelhante ao que serviram os restantes serviços económicos? Ao caminho que seguiu, por exemplo, os serviços energéticos, ao caminho que seguiram os serviços das telecomunicações. Qual é a diferença? A diferença radica precisamente no facto do direito à saúde ser também um direito social. E aqui entra um problema grande que, em grande medida, é um obstáculo, também já o dissemos, já foi dito aqui por várias pessoas, que é preciso perceber se é real ou se é ideológico. Porque quando dizemos que estamos perante um direito social, é preciso tentar perceber o que é que se retira daí em termos constitucionais. E quando se falamos em direitos sociais, o que nós encontramos nas Constituições é o dever de garantia por parte do Estado, mas não necessariamente um direito subjetivo a esse bem por parte dos indivíduos. Porquê? Porque fica sempre sujeito à reserva do possível. E, portanto, agitar a bandeira do direito social à saúde como uma grande garantia contra o mercado revela-se um problema grande. Posso, inclusivamente, não resisto a roubar-vos um minuto, mas contar-vos um caso que li, em que, num dos constitucionalismos tido como ultramoderno, que é o constitucionalismo da África do Sul, que é a última Constituição a consagrar todos os valores de raiz, onde a dignidade da pessoa humana, a igualdade, tudo isso aparece como uma grande bandeira e como uma forma de reequilibrar historicamente um pacto dentro de uma sociedade que estava bastante espartilhada, como sabemos. Um indivíduo com uma insuficiência renal, isto para abreviar a história, sem desempregado,
sem possibilidade de ter tratamento de hemodiálise no hospital público junto à sua residência, iniciou um tratamento privado. E a recusa fundamentava-se precisamente no facto de ele não ser um candidato positivo a um transplante. E, portanto, na lista, não havendo meios suficientes, ele seria necessariamente excluído. Em queixa constitucional para o Tribunal Constitucional da África do Sul, invoca inclusivamente o seu direito à vida. E a resposta do Tribunal Constitucional da África do Sul diz-lhe o seguinte: o direito à vida não é efetivamente um direito económico, social e cultural. Não deveria, portanto, ficar sujeito à reserva do possível. Mas na medida em que implica uma prestação positiva por parte do Estado, como seria neste caso o serviço de hemodiálise, segue o regime dos direitos económicos, sociais e culturais. E, portanto, como fica sujeito à reserva do possível, não fica atendido o seu direito ao tratamento. Em suma, ser um direito social ou ser um direito de liberdade e garantia até à vida, em último caso, num dos constitucionalismos mais modernos, deu origem a uma condenação à morte. Se isto não significa que ser um direito social não é uma garantia, eu pergunto o que é que poderemos então esperar deste nosso sistema jurídico. Que respostas traz então, e isso para, enfim, vos dar apenas os quadros gerais, reservando o resto para o debate posterior, uma vez que a hora já vai tardia, dizer-vos apenas que este Estado de garantia assenta num pressuposto essencial, de um Estado prestador a um Estado que é garantidor, a um Estado que deixa de providenciar para um Estado que torna verdade a existência de um direito. E este Estado, para mim, naquilo que penso será a melhor via para o modelo da saúde, assenta sobretudo numa via intermédia. Porque o modelo que vimos aqui e que foi referenciado como modelo britânico tem também depois algumas fragilidades quando se trata de adaptar ao sistema português. Aqui a minha discordância com o Sr. Engenheiro Luís Mira Amaral é que o bem de saúde dificilmente cabe, como cabem as telecomunicações e como cabem as energias, no princípio do utente pagador. Os custos da saúde talvez não sejam repartíveis por toda a comunidade de utentes da mesma forma que o são outros serviços económicos. E se assim não é, então é preciso encontrar uma via em que esse bem resulte suportável por todos, mas em que a sua prestação seja efetivamente mais eficiente. Então, quais são as propostas? 1. Planificação. Há modelos, designadamente refiro-me ao modelo alemão, em que a planificação aparece como uma resposta plausível, em que todos os agentes, quer os que financiam, quer os que são utentes, quer os que são prestadores, podem contar com uma programação, portanto, planificação aqui não no sentido rígido, mas no sentido de programação, no sentido de podermos integrar instrumentos como a contratualização, como o outsourcing, ou mesmo como a repartição e a especialização em determinadas matérias, e em que depois o financiamento há de poder ser complementado com instrumentos financeiros novos que entre nós tardam a sair da forja do legislador. É que tem-se discutido muito aqui entre taxas e impostos, mas na verdade há muito, desde 97, que o nosso sistema fiscal comporta uma terceira categoria tributária que se chamam contribuições especiais e que a Assembleia da República tarda em aprovar o seu regime geral, embora estas contribuições especiais sejam hoje o instrumento de financiamento de boa parte dos serviços económicos que foram privatizados. São não só as entidades reguladoras que se financiam com estes tributos, mas é também o serviço essencial que se financia com estes tributos. É nas telecomunicações que se prevê o fundo para o serviço essencial a partir, precisamente, de contribuições que o hão de compor. É hoje, no terceiro pacote energético, que está previsto que os pobres energéticos, quando a fatura elétrica tenha um valor semelhante ao custo, hão de ir encontrar essa compensação que não existe. E é aí, certamente, que residirão algumas respostas para o problema da saúde. É necessário, obviamente, que passemos a contribuir mais, é necessário que essa contribuição corresponda à solidariedade e, definitivamente, a solidariedade hoje não passa pelo sistema fiscal, todos sabemos o grau de fuga e o grau de evasão que existe e, portanto, o que é fundamental hoje
será, sobretudo, desenvolver estes novos instrumentos jurídicos que já têm consagração entre nós, mas que, por uma razão ou por outra, têm sido a sua aplicação e a sua concretização